Salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este momento de bênção e oração. Não se esqueça de se inscrever, é tão facinho, é só apertar aí no botão vermelho. As pessoas que não sabem como se inscrever porque estão vindo de outros canais, olha, pede alguém aí para te ajudar a fazer inscrição, login, no YouTube principalmente. É muito importante você estar conosco e às vezes as pessoas não sabem que tem que ter um login para poder se inscrever. Se inscreva, curta, dê o seu like, vamos juntos divulgar essas orações, tá bom? Eu te agradeço totalmente. E prepare aí a sua água, porque no final nós estaremos abençoando também a nossa água para ser santificada. Vamos iniciar com fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Invoquemos o Espírito Santo sobre nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículos de 9 a 10, 14, de 24 a 25, 30 e 19, 3. Leitura do livro de Samuel. Naqueles dias, Absalão encontrou-se por acaso na presença dos homens de Davi, ia montado numa mula, e esta meteu-se sobre a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão ficou presa nos galhos da árvore, de modo que ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula que ia montando passou adiante. Alguém viu isso e informou Joabe, dizendo: vi Absalão suspenso num carvalho. Joabe tomou então 3 dardos e cravou-os no peito de Absalão. Davi estava sentado entre 2 portas da cidade. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta, sobre a muralha, levantou os olhos e divisou um homem que vinha correndo sozinho. Pôs-se a gritar e avisou o rei, que disse: se ele vem só, traz alguma boa nova. O rei disse-lhe: passa e espera aqui. Tendo ele passado e estando no seu lugar, apareceu o etíope e disse: trago-te, Senhor meu rei, a boa nova. O Senhor te fez justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei perguntou ao etíope: vai tudo bem para com o jovem Absalão? E o etíope disse: tenham a sorte desse jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. Então o rei estremeceu, subiu para a sala que está acima da porta e caiu em pranto. Dizia entre soluços: meu filho Absalão, meu filho Absalão, por que não morri em teu lugar? Absalão, meu filho, meu filho. Anunciaram a Joabe que o rei estava chorando e lamentando-se por causa do filho. Assim, a vitória converteu-se em luto naquele dia para todo o povo, porque o povo soubera que o rei estava acabrunhado de dor por causa de seu filho. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. E a esta palavra junta-se o salmo de resposta, número 85 e 86. Inclinai vosso ouvido, ó Senhor, e respondei-me. Inclinai, ó Senhor, vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo o dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje nós falamos da morte de Absalão. Absalão se tornou inimigo do próprio pai Davi. E nós sabemos que durante anos ele foi muito rebelde, desrespeitando o pai, que era rei de Israel, e muito mais ainda desrespeitando o próprio Deus, o próprio Senhor. A rebeldia e o egoísmo de Absalão, filho de Davi, chegaram ao ponto de uma guerra civil que custou a vida de mais de 20 mil homens. Foi nesta guerra que as forças do rei mataram Absalão. Quando Davi recebeu a notícia da morte do filho, ele não se gloriou de vitória, de regozijo, porque venceu o inimigo. Ao contrário, ele se lamentou e lamentou a morte do próprio filho. 2 Samuel diz: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Era desespero, o desespero de um pai que perdeu o próprio filho. Mesmo que esse filho não fosse uma pessoa boa, estivesse contra o pai, estivesse trabalhando para que o pai pudesse morrer e ele tomar o seu trono. Absalão era um problema muito sério na vida de Davi. Mas nós estamos aqui falando da perda de um filho. E por isso houve no coração daquele pai, porque era pai, um sofrimento sem igual. Um sofrimento que realmente dilacerava o coração, ao ponto que todos acompanharam o choro de Davi, o luto de Davi por Absalão, mesmo sendo ele quem era, com as atitudes que estava tendo. Entre as muitas passagens dos Salmos, onde mostra Davi com muita esperança, falando da comunhão com o Senhor, nós vemos o Salmo 23, que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Davi desejava essa comunhão com o Senhor na sua vida e também essa salvação e comunhão na vida dos seus filhos. O problema é que Absalão não deu valor nem a Deus, nem a seu pai, não buscou as bênçãos do seu pai, não buscou respeitar o seu pai e viveu uma vida totalmente hedonista, vivendo por viver, satisfazendo-se por satisfazer. Não projetava o futuro e vivia conforme os seus próprios sentidos. Revoltou-se contra o pai, maldizeu o próprio pai, pôs o povo contra ele, provocou guerra, caçada e Davi fugindo. E de repente, de uma forma totalmente desonrosa,
morre Absalão preso nas galhas de um carvalho. E ali sim acabam de matá-lo com dardos. Mas quando Davi soube da morte de Absalão, aquela esperança de um filho rebelde que poderia ser restaurado, que poderia ser convertido, que poderia mudar o seu caminho, essa esperança se esvaiu, acabou. Até aquele momento, Davi ainda tinha esperança no arrependimento e na volta de Absalão ao caminho certo. Mas a morte é o fim. Não haveria outra chance para ele. É uma só vez que nós morremos. E essa notícia foi muita tristeza no coração de Davi. É como se fosse um sentimento de fracasso. E não havia como consertar mais. Não havia mais o que fazer. Ele perdeu seu filho amado, mesmo com todos os problemas que ele carregava. É assim que um pai e uma mãe se comportam quando amam o seu filho, mesmo que ele tenha uma vida errante, mesmo que ele não haja conforme se deve agir um bom filho, mesmo que ele seja revoltado, mesmo que ele caminhe por caminhos obscuros na vida. O pai e a mãe sempre esperam o retorno do filho que partiu, do filho que se desviou, do filho que se desgarrou. E é importante que nós rezemos sempre pelos filhos, pelos netos, pelos bisnetos, para que não se percam na vida, para que não se percam nos caminhos desta vida, para que honrem pai e mãe, para que honrem a família, para que realmente respeitem e vivam uma vida conforme a vontade de Deus. E eu peço que você escreva aí com muita fé, com muito amor, com muita devoção e confiança no Senhor. Senhor, abençoai a minha família. Senhor, abençoai a minha família. Escreva mesmo, hein? Estou pedindo, estou mandando. Estou pedindo a você para escrever. Senhor, abençoai a minha família. Por favor, tá bom? O bom desejo de um pai e de uma mãe é que o filho faça o caminho certo. Inclusive um caminho certo, abençoado, acompanhado pela comunhão com o Senhor. Mas tem aqueles que mudam seus rumos, tem aqueles que não aceitam caminhar por essa estrada certeira da fé e da comunhão com Deus. E acabam se desviando, e acabam trazendo tristeza, desolação, até tirando a esperança dos próprios pais que eles se recuperem um dia. Certamente, nós podemos atribuir grande parte de uma boa educação, de um bom juízo, ao zelo que se tem com a criança desde os inícios. Mas nem sempre, meu irmão e minha irmã, é assim. Existem ocasiões na vida em que o mundo também atrai, em que o mundo também seduz. E existem muitos fatores que envolvem uma trajetória mal percorrida de um filho que se desviou do caminho. Mas aqui nesse caso, de um modo muito específico e particular, nós vemos a vida de um jovem filho desobediente e rebelde, que tomou decisões que levaram-no a um fim muito trágico, que provocou muita destruição por onde passou, que teve muitas oportunidades durante muitos anos para se arrepender, se reconciliar com seu pai, mas não quis fazê-lo. Cada caso é um caso, e nesse caso aqui nós vemos claramente a desobediência evidente e a rebeldia que levaria à tragédia.
Ele poderia ter se humilhado diante de Deus, diante de seu pai, diante do povo, mas ele era muito orgulhoso, Absalão, era muito egoísta. Ele tinha perdido a alma para o mal, e ele perdeu essa alma porque ele não quis obedecer, respeitar e viver o caminho certo. E foi uma escolha pessoal. Ele quis assim. Essa liberdade Deus concedeu aos seres humanos para que eles também decidam o rumo de suas vidas, os caminhos a se trilhar. No caminho da vida, meu irmão e minha irmã, nós vemos muitos casos onde bons pais que servem ao Senhor, que buscam a Deus, que procuram guiar seus filhos no caminho certo, mas o próprio filho acaba que usa de sua liberdade e se destrói, e por consequência se destrói. Assim como nós sabemos que em muitos casos também os pais levam uma parcela de culpa pela conduta dos seus filhos, porque é nos pais que os filhos se espelham, nós vemos aqui também que as falhas de Absalão foram refletidas pelas falhas do próprio pai e contribuíram para a perda do filho. Apesar de Davi ser um homem que buscava a Deus, que buscava o Senhor, ele tropeçou muitas vezes, com falhas marcantes. Davi se arrependeu, mas nunca conseguiu recuperar de forma tranquila e pacífica a sua família. Ele inclusive falhou muito na forma de lidar com seu filho rebelde. Foi muito compassivo, aplicou a lei para ele, como nós vemos na própria Escritura, não com dureza e firmeza, mas com muita parcialidade, com afrouxamentos, dando a Absalão condições de continuar no erro, de não se achar culpado. Como é importante velar pelos filhos, zelar por eles, lutar para que eles possam seguir os exemplos bons que os pais têm a oferecer. Mas como é importante que os pais zelem muito também pela sua conduta, para que os filhos não absorvam valores que depois não saberão como lidar com eles. É muito importante que os pais busquem dar exemplo, levar à igreja, mostrar o caminho da luz, ensinar a catequese, rezar com o filho em casa, ajudar o filho a ter uma experiência de Deus muito pessoal, dar um exemplo que é testemunho de fé, mostrando paciência, fidelidade, mostrando humanidade, mostrando solidariedade. Quando os pais vivem bem, os filhos também viverão bem. Quando os pais buscam ensinar os filhos os melhores valores e dão exemplo próprio com a vida, com o modo de ser, com o modo de agir, com o modo de reagir ao mundo, os filhos vão absorvendo estes valores e começam a viver também assim a sua vida e formando o seu caráter para o melhor. Salvas algumas exceções, essa é a regra geral. Por isso é muito importante que nós tenhamos um zelo muito grande para com os nossos filhos. E seja em qualquer idade, é tempo de demonstrarmos por exemplos e palavras o caminho certo, o caminho do respeito, o caminho da concórdia, o caminho do amor, o caminho da honestidade, o caminho da luz, o caminho da vida, para que assim eles possam também seguir esse exemplo na vida em qualquer idade. Os pais continuam todo o tempo da vida sendo uma referência para os filhos. Vamos rezar pelas famílias que estão começando. Que os pais sejam sempre um exemplo na vida dos filhos. Que eles se mostrem homens de Deus, mulheres de Deus. Que eles frequentem a igreja. Que eles rezem ao Senhor.
que lhes ensinem e mostrem a importância dos filhos de ter Deus no coração e de participar de uma comunhão de fé concreta. Não adianta ficar explicando para os filhos aquilo que o mundo já diz. Você vai na missa se quiser, você não precisa rezar na igreja, reza no seu quarto, faz isso, faz aquilo, faz do jeito que você quiser. O importante é que você faz o que você acha que é melhor. Meu irmão e minha irmã, nós devemos colocar na cabeça dos nossos filhos, desde cedo, valores incorruptíveis, inegociáveis, valores de educação para a vida e o futuro. Vamos formando o caráter dos nossos filhos. Vamos formando a vida dentro de uma regra que parte do amor incondicional ao Senhor. Vamos rezar pelas famílias que sofrem com problemas em casa, mesmo sendo homens e mulheres de Deus, acabam sofrendo, com filhos que muitas vezes não seguem o caminho do Senhor, com filhos que muitas vezes não respeitam os valores cristãos, com filhos que vivem totalmente diferente daquilo que os pais sempre desejaram. Reze pelo seu filho, pela sua filha, peça ao Senhor por eles. Você que é pai, você que é mãe, você que é avô, avó, não deixe de rezar pelos seus filhos, pelos seus netos e pedir ao Senhor que coloque sempre uma luz no caminho deles, para que, vendo a luz, não fiquem às cegas desse mundo de trevas. Que o Senhor olhe por nossas famílias, olhe por nossa casa, pela unidade daqueles que se amam, para que sempre vivam os valores desejados pelo Senhor para todos nós que somos família de Deus. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Repita comigo: Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Que assim seja. Amém. Amém. E vamos rezar a oração dos filhos amados de Deus, o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Apresente ao Senhor a sua água para a bênção que nós iremos iniciar nesse instante. Estenda a mão sobre ela, ou mesmo peça ao Senhor que abençoe a água que nós estamos aqui abençoando junto com outras pessoas. Se você não a tem, portanto, coloque a mão no seu coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus, infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Nós vos amamos com todo o nosso coração, a exemplo de vosso Filho, nosso Senhor Jesus. E por vosso amor amamos também o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Repita comigo: Senhor, fazei que eu vos ame cada vez mais. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar
confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a graça da vossa proteção contra toda doença e contra toda cilada do inimigo. Seja ela, ó Deus de bondade, purificada e abençoada, para que assim, tornando-se repleta de energias benéficas e curativas, todos aqueles que dela tomarem recebam um remédio para o corpo e para a alma, e dos lugares onde ela tocar ou for aspergida, se afaste todo o perigo, todo o maligno, seja afastado da nossa presença. Bênçãos e graças se derramem sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba sua água com muita fé e faça a sua oração. Faça a sua prece, pedindo especialmente pela sua família. Se você puder, diga o nome dos seus filhos. Só o primeiro nome mesmo. O nome dos netos, bisnetos, sim. Reze também agora ao Senhor pelos seus pais. Diga o nome deles ao Senhor. Mentalize aquela pessoa que mais precisa dessa sua oração. Olhai, Senhor, por esta pessoa. Olhai, Senhor, e abençoai esta pessoa de um modo muito especial. Peça ao Senhor que converta, que mude a vida dessa pessoa, que ela seja melhor, que ela se volte mais para Deus. E diga comigo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, desça sobre você e todos os seus alegria, paz, saúde e a bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, tá bom? Se você ainda não curtiu, curta. Se você não deu seu like, dê agora, por favor. E olha, por favor, encaminhe para outras pessoas. Vamos aumentar ainda mais o número de pessoas rezando conosco. Tá crescendo, viu? Você percebeu aí, né? Tá crescendo. Olha quantos inscritos nós já temos aí. Puxa vida. É muita bênção em nossas vidas, viu? Muito obrigado a você que está comigo, rezando também por mim. Que o Senhor esteja sempre na sua vida. Fique em paz. Que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Graças a Deus.